gente quer só justiça, a gente não quer mais nada. A gente quer saber o porquê que eles fizeram isso com esse monte de gente inocente, tanto com a nossa família, com a família dos outros também. A passeata marcou um ano da pior chacina da história de Campinas. Parentes de 4 vítimas saíram às ruas para pedir justiça. Até agora, nenhuma das mortes foi esclarecida. Das 12 mortes, 4 ocorreram aqui no Jardim Xangai. Segundo testemunhas, os jovens estavam sentados aqui, onde estão esses vasos. Eram 11 horas da noite quando homens encapuzados chegaram e atiraram contra eles. Coração que nunca vai ter conserto, nunca vai amenizar, porque dói demais, dói demais. Meu filho fez aniversário, eu fui no cemitério levar uma rosa pra ele. Eu não acredito que o meu filho estava lá. Faz um ano que Campinas espera uma resposta para a pior chacina da história do município. 12 jovens entre 17 e 30 anos mortos na região do Ouro Verde e também do Vida Nova. Até agora, poucas respostas para esse quebra-cabeça e muitas peças ainda que precisam ser montadas. Na madrugada de hoje, na madrugada do dia 12 de janeiro, completa, portanto, um ano desde que a chacina aconteceu aqui na nossa cidade. E aí o Brasil Urgente hoje cobra explicações e cobra respostas também das autoridades para saber o que aconteceu. Muito boa tarde a você, seja bem-vindo à Tela da Band. Nós vamos juntos até às 5 da tarde trazendo as principais notícias de Campinas e região, além, claro, da cobertura completa desse protesto que aconteceu no Jardim Xangai, justamente cobrando por respostas, cobrando por justiça a população e os familiares e amigos das vítimas que pedem uma resposta. O que será que aconteceu até agora? Um ano depois, como será que a investigação andou? Como será que a polícia conseguiu, o que será que a polícia conseguiu descobrir até agora? Você vai ver todas essas respostas daqui a pouquinho aqui no Brasil Urgente, apesar que eu já vou te adiantar que respostas mesmo não tem muitas não, viu? Daqui a pouquinho também nessa edição, hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2015, você vai ver também a prisão de 3 homens na Vila Brandina na tarde deste domingo. Eles estavam roubando uma casa, a casa estava vazia, eles entraram na residência e começaram a levar tudo isso que você está vendo aí. Computadores, câmeras fotográficas, notebooks, celulares, outros equipamentos eletrônicos. Só que uma denúncia anônima levou as equipes do BAEP até a Vila Brandina e eles foram pegos com a mão na massa. Literalmente, eles estavam na residência roubando, furtando, quando foram presos pela polícia militar. Tem um detalhe nessa história que é o seguinte: uma dessas pessoas presas foi apontada como integrante ou que teria alguma participação na morte do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho. O crime que aconteceu em 2001 completa em 2015 14 anos. Está aí justamente a imagem do Toninho. Toninho que foi morto também ali na região da Vila Brandina, próximo ao shopping Iguatemi, né, na avenida ali que dá acesso ao shopping Iguatemi. O crime até hoje também sem nenhuma resposta. A Andréa Marques até tentou conversar com esse bandido para ver se realmente ele tinha alguma participação. Você vai ver a resposta dele daqui a pouquinho aqui na edição do Brasil Urgente. Olha, daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre o medo dos comerciantes e dos usuários do terminal rodoviário de Valinhos. Eles têm medo porque várias ações criminosas têm acontecido ali naquela região. A última foi nesse final de semana. Um bandido, aliás, invadiu uma lanchonete e roubou R$7 mil do caixa. Fez uma funcionária refém e ainda amarrou essa funcionária com fita isolante. Daqui a pouquinho também tem esses detalhes e eu recebo a informação de que chegou um circuito, hein? Tem imagens de circuito que mostram a chegada desse homem, o momento que ele rende a funcionária. Daqui a pouquinho você vai ver essa imagem aqui no Brasil, gente. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes dessas notícias para você e, claro, trazer também o tempo aqui na cidade de Campinas, que calor que tem feito. E também vou mostrar como é que foi a recepção dos usuários do transporte coletivo aqui de Campinas para a nova tarifa de R$ 13,50 que começou a valer nesse final de semana. 1 minuto e meio, daqui a pouquinho eu tô de volta.
por dentro de tudo o que acontece com seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Os fatos que marcaram o dia. Informação e credibilidade. O nosso compromisso é com a verdade. Band Cidade, de segunda a sábado, às 10 para 7 da noite. Band Cidade, oferecimento Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos até às 5 da tarde, quando vem da Atena para todo o Brasil. Que calor tem feito nesses últimos dias aqui na nossa cidade, hein? Não só aqui em Campinas, como também em toda a nossa região. Choveu ontem, choveu granizo, inclusive, em diversos pontos aqui do município. Na região da João Boy do Mob choveu, na região do Taquaral também caiu granizo. É o reflexo das temperaturas muito altas. Só para você ter uma ideia, nesse momento nós temos 34 graus. As imagens vão aparecer aqui na tela, as imagens da Torre da Band aqui no Jardim São Gabriel. Como é que está o tempo lá fora, na divisa entre Valinhos e Campinas. 34 graus nós temos agora nesse momento, só que a máxima chegou a 34,8, quase 35 graus. Agora há pouco, 4 horas da tarde em ponto, a gente registrava 34,8 graus, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. E aí a imagem do céu mostra justamente céu meio, né, aquela imagem da poluição, né? A chuva vai embora, a poluição vem, algumas nuvens até no céu aqui da cidade de Campinas. Pode chover durante a tarde, finalzinho da tarde, comecinho da noite. A previsão, as pancadas típicas de verão, assim como foi ontem, né? Começou a chover lá por volta das 4 horas da tarde, às 5 já tinha acabado tudo, o sol inclusive já tinha até voltado. Umidade relativa do ar nesse momento em 44%. Atenção, você que vai sair de casa nesse momento, o sol ainda está muito forte. Não esqueça do protetor solar e também da hidratação acima de tudo, porque está difícil aguentar esse calor, hein? Falei antes no intervalo, primeiro dia da nova tarifa do transporte coletivo de Campinas foi de muita dúvida e surpresa para os usuários. Isso porque a gente está falando do primeiro dia num sábado, hoje foi o primeiro dia útil dessa nova tarifa. Para carregar o bilhete único, o usuário agora deve pagar R$ 3,50. A Lucimeire Ramalho foi até as ruas para ver como é que a população recebeu esse primeiro dia no aumento da tarifa. Pode rodar. Desde as primeiras horas da manhã deste sábado, os ônibus do transporte público já circularam com adesivo informando o novo preço da tarifa, R$ 3,50. E muita gente foi pega de surpresa com o novo valor. Algumas tinham até os R$ 13,30 em dinheiro, já separados na mão. Não tô sabendo. Surpresa pra mim. Muito caro, com certeza. Principalmente pra quem usa todo dia, né? Você chegar com 20 centavos faltando, eles não te vendem, entendeu? Você entra no ônibus, por causa de 20 centavos, você não passa no ônibus. Só aumenta as passagens, com o salário não aumenta. Aí complica pra gente. O valor da passagem em Campinas foi reajustado para R$ 3,30 em dezembro de 2012, antes do início do governo do prefeito Jonas Donizete. Em junho de 2013, a passagem foi reduzida para R$ 3,00 e o subsídio pago pela prefeitura para as empresas foi para R$ 6.600.000. Isso tudo aconteceu depois de um período de manifestações em todo o país contra o aumento no preço da passagem. Depois desse período, no último mês de agosto, a tarifa foi reajustada para R$ 3,30 e o repasse da prefeitura para o setor baixou para R$ 3.600.000. A partir de agora, com a passagem a R$ 3,50, o repasse da prefeitura será de R$ 1 milhão por mês. Mesmo com o reajuste, quem ainda tem passagens do bilhete único continua pagando R$ 3,30 até zerar os créditos. O bilhete único escolar passou de R$ 1,32 para R$ 1,40. Muitas pessoas não acham compatível o valor de R$ 3,50 com a qualidade do serviço no município. Nem todos estão equipados para dar esse valor. Eu acho que não vale tudo isso, não. Muito cheio. Às vezes a gente perde até emprego por causa
transporte público, atraso. Ele vive quebrado, arrebentado. Assim, horário, se é de 15 em 15, ele passa cada 1 hora, ele passa a hora que ele quer. Temos feito muitas ações nesse sentido. Uma delas é a ação de fiscalização. Nós verificamos, vamos em loco, autuamos as empresas quando é necessário e fazemos isso o tempo todo, todos os dias, sem descanso. Outra promessa desde o início do sistema Intercamp é a possibilidade dos usuários acompanharem em tempo real onde os coletivos estão, facilitando a programação para pegar o ônibus. O sistema ainda está em fase de testes. Ele está nessa fase sendo testado aqui na INDEC. Nós estamos testando numa central de monitoramento provisória e quando esses testes forem concluídos, isso leva algum tempo, nós vamos disponibilizar para a população as informações. Outra reclamação dos usuários é com relação às quebras dos ônibus. Poucas horas depois do anúncio do aumento da tarifa, nossa equipe flagrou um veículo quebrado no corredor da Avenida João Jorge. Nós fazemos várias coisas com relação a isso. Primeiro é o que você acabou de dizer, fiscalização. Os ônibus, eles têm um planejamento de corridas, de viagens, que ele tem que fazer diariamente, horário de saída, horário de chegada, trajeto, etc., que nós controlamos através da nossa fiscalização. Isso vai ser controlado quando entrar esse sistema que falamos há pouco em operação também. Uma outra questão importante com relação a isso é que nós exigimos uma inspeção anual que é feita para esse sistema. Todos os ônibus do sistema de transporte, eles passam por uma inspeção anual na própria INDEC, que afere se as condições mecânicas, elétricas, de conforto, estéticas estão cumpridas para atenderem a demanda das suas viagens. Isso também é feito. E acompanhamos isso o tempo todo. E ocorrem problemas, porque toda e qualquer máquina pode ter defeito, pode ter um equipamento que quebra, coisa do tipo, e manutenções são necessárias. Até aí tudo bem, é óbvio, qualquer equipamento pode quebrar, assim como uma câmera pode quebrar aqui, como o sofá ou como a televisão da sua casa também pode quebrar. O problema é que essas quebras dos veículos do transporte coletivo têm acontecido de uma maneira muito constante e diária. Diariamente, não é difícil encontrar pela cidade o número de ônibus quebrados. Foi justamente nesse sentido que nós questionamos o secretário sobre essa fiscalização mais intensa, com uma eventual punição até para as empresas de ônibus. Punição não tem apenas a fiscalização da qualidade do serviço, se o serviço é feito da forma correta, se as viagens são cumpridas, aí sim tem uma multa. Se o número de viagens não é cumprido, existe uma multa para a empresa. Os valores aí não são conhecidos, pela grande parte da população, mas existe uma punição, pelo menos de acordo com a INDEC. O fato é que a gente vê nas ruas os ônibus quebrados, que a gente vê na rua os ônibus superlotados, por uma tarifa de R$ 3,50, que para muita gente não é justa. E também não tem como tirar a razão da população, Já falei várias vezes aqui no programa que realmente a tarifa, a qualidade do transporte aqui em Campinas está muito longe de ser a ideal. Mas também tem aquele outro ponto. De nada adianta ficar reclamando e depois chegar numa madrugada, atacar os ônibus, quebrar os ônibus. É um prejuízo que vem para a população. Isso deveria, inclusive, ser até melhor esclarecido pela INDEC, porque, querendo ou não, o prejuízo dos ônibus quebrados acaba se refletindo na tarifa. É uma parte importante da composição da tarifa. Já até falei isso aqui quando nós falávamos sobre as depredações no ano passado e até mesmo no começo desse